Eu venho de uma família bem pobre. Nós éramos os mais pobres dos pobres que vocês possam imaginar. A minha mãe, o meu pai, a minha irmã, o meu irmão e eu. Eu quero que você ouça o que eu vou passar para você hoje. O meu pai era peão de fazenda. Eu não sei quantos sabem do que eu estou falando, mas ele era aquele homem que ele tomava conta do gado, amansava cavalos bravos, e ele era uma pessoa muito dura. Ele se tornou alcoólatra, ele se embriagava muito, e por conta do alcoolismo, meu pai agredia minha mãe com frequência. Estão ouvindo? A minha mãe era bem jovem, com 3 crianças, e o meu pai, ele lidava com a esposa e com os 3 filhos, assim como ele lidava com os animais. Era assim que ele agia dentro de casa. O pouco dinheiro que ele ganhava ali na fazenda, ele gastava com a bebida alcoólica e com os amigos e com mulheres. Nós morávamos num rancho ali na fazenda, e aquilo era de chão batido. Muita gente que está aqui sabe do que eu estou falando. Era chão duro, que a minha mãe jogava água para varrer, para que não levantasse poeira na hora que ela estava varrendo. Nós não tínhamos muita mobília, não tínhamos muita coisa em casa, porque o meu pai, por conta do alcoolismo, ele não parava em emprego algum, em fazenda alguma. Frequentemente estávamos mudando de fazenda em fazenda. Estão ouvindo? E por essa razão nós não tínhamos mobília alguma. As coisas eram feitas de pau, a mesa e as camas eram feitas desse modo, e o colchão era de palha, cheio de palha de espiga de milho. Um dia aconteceu. A minha mãe, ela não suportava mais as agressões, e então ela tomou uma decisão. Ela pegou as 3 crianças, a minha irmã com mais ou menos 7 anos de idade, o meu irmão mais ou menos 6 anos e eu mais ou menos 4 anos de idade. Ela pegou as 3 crianças e saiu de casa, foi embora. Ela não quis ir para onde morava a sua família, porque ela sabia que o meu pai iria atrás. Estão ouvindo? Então ela foi para uma cidade grande, levando 3 crianças, uma mulher de roça, sem profissão, sem parentes ali, sem amigos, sem ninguém para ajudar. E ela chega ali naquele lugar. O único trabalho que ela conseguiu foi lavação de roupa e passação. Ela saía todo dia de manhã e voltava à tarde, e ela voltava com o dinheirinho das compras, da comida para as crianças. O único lugar que ela conseguiu para a gente morar foi um porão de uma casa. Era um cômodo só. Eu não sei quantos aqui conhecem porão, mas é a parte de baixo de uma casa, o assoalho de madeira, e ali geralmente é usado como depósito. Ali tinha um cômodo e alguém cedeu aquilo para a gente morar. Era um cômodo só. Aquele cômodo era o quarto para nós, aquele cômodo era a cozinha, era a sala. Nós só tínhamos aquele cômodo na nossa casa, estão entendendo? E todos os dias a minha mãe saía para lavação de roupa e para passação, e ela dava um duro. A minha mãe foi uma heroína, e ela chegava em casa com o dinheirinho e comprava alguma coisa para a gente comer. E a minha irmã foi colocada na escola. Ela começou a estudar e frequentava a escola. E eu era o caçula, o mais novo, e eu fazia os deveres que ela fazia em casa, eu fazia com ela. Eu tinha 4 anos de idade, então ela foi aprendendo, eu fui aprendendo junto, com 4 anos de idade, por fazer com ela os deveres de casa. Agora ouça o que eu vou dizer a vocês. Um dia aconteceu
A minha mãe, ela começou a sentir muitas dores. E ela mesmo assim, ela se esforçava, ela ia para lavação de roupa e para passação, ela não sabia o que era. Ela tentou algum chá, algum remédio caseiro para aliviar as dores. E mesmo sentindo dores, ela ia para a labuta para conseguir o sustento para as 3 crianças que estavam em casa, se é que pode chamar de casa aquele quartinho de porão. E chegou o dia que ela não teve mais forças para ir para o trabalho. Ela procurou o hospital, nós éramos 3 crianças, nós não sabíamos o que estava acontecendo. E ela ficou 3 dias no hospital, internada. Nós não tínhamos parentes, não tínhamos amigos, não tínhamos ninguém por nós ali. A minha irmã, já com 7 anos de idade, ela fazia comida para nós, nós comíamos e nós ficávamos esperando todo dia a mamãe chegar. Depois de 3 dias, eu não sei, 3 dias ou 4, mas a ambulância trouxe a minha mãe de volta. Eles trouxeram a minha mãe numa ambulância, deitada da maca, ela já não andava. Ela foi trazida para casa desenganada pela medicina. A medicina não deu resposta para o incômodo dela, eles não sabiam o que era. Hoje nós sabemos, era câncer. Mas não havia essa incidência de câncer como tem hoje. Não era tão comum como é hoje. E eram médicos especialistas em algum lugar que sabia diagnosticar o problema do câncer. Então, ela foi trazida da Santa Casa de Misericórdia para casa. A ambulância encostou lá, eles desceram ela na maca e colocaram ela na cama. Ela já não andava mais, ela estava paralisada. E a minha irmã, ela continuou fazendo a comida para nós não sabíamos o que estava acontecendo. Ela está deitada, ela gemia muito, sentia muitas dores. E nós não sabíamos o que fazer, não tínhamos amigos, não tínhamos parentes, não tínhamos ninguém que pudesse estender a mão e nos ajudar. Estão ouvindo? E chegou o dia que a minha irmã, ela foi nas latas de mantimento para fazer a comida para nós, como de costume. E quando ela pegou a lata, ela balançou, só tinha alguns grãozinhos de cereais dentro da lata. Não tinha nada para fazer para a gente comer, porque ela cozinhava para nós, as crianças, e dava para minha mãe na cama também. E então a minha irmã, ela teve uma ideia. Ouça o que eu estou falando. Naquele quartinho de porão, a minha irmã pegou a lata de mantimento e balançou a lata e não tinha nada para fazer para a gente comer. Ela teve uma ideia, ela pegou na mãozinha do meu irmão, do meio, eu tinha perto de 5 anos de idade agora. Ela pegou na mãozinha do meu irmão e ela saiu para as ruas para procurar comida na lata do lixo. Nós não tínhamos o que comer, não tínhamos parentes, não tínhamos amigos, não tínhamos ninguém por nós. Nós não tínhamos ninguém que pudesse estender a mão para nos ajudar. Eu estava vendo o programa do governo Fome Zero. Poucas pessoas sabem o que é isso. Poucas pessoas sabem o que é chegar na lata de mantimento e não ter nada para comer. E a minha irmã, ela saiu para a rua com meu irmão. E à tardezinha ela voltou. E ela trazia umas sacolinhas na mão, o meu irmão trazia outras. Eles trouxeram legumes que encontraram nos caixotes de lixo dos supermercados, podres. E quando chegou em casa, ela cortou a parte podre. Uma menina de 7 anos de idade, está ouvindo o que eu estou falando? Ela cortou a parte podre dos legumes, lavou e colocou num caldeirão para fazer uma sopa.
Ela saiu e foi no açougue da esquina e ela pediu ao açougueiro ossos. Ela disse: moço, arruma ossos para a gente ferver na sopa. Erga sua cabeça e olha aqui para mim. Todos os dias aquela sopa era café da manhã para nós, era o almoço e era a janta. Está ouvindo o que eu estou falando? E a minha mãe está no leito de morte, a sombra da morte já estava sobre ela. Nós não sabíamos, eram 3 crianças. E ela gemia, e sentia muitas dores, e ela estava definhando, ela não andava. Mas um dia aconteceu. Como de costume, a minha irmã pegou na mãozinha do meu irmão e saiu para procurar comida nos caixotes de lixo. E quando foi à tardezinha, ela voltou trazendo, como de costume, as sacolinhas com alguma coisa dentro, alguns legumes, algumas frutas podres. E ela trazia na mão um livrinho desse aqui. A minha mãe está no leito de morte. A sombra da morte estava sobre ela. E a minha irmã chegou com aquelas 3 sacolinhas e disse: mamãe, olha que livrinho bonitinho, eu achei no lixo. Eu achei na lata do lixo. Está ouvindo, igreja? A minha irmã saiu para buscar a comida para nós e ela voltou com o pão da vida. Ela voltou com o pão da alma. Ela voltou com o pão que sacia a fome da alma humana. Ela voltou com o pão da vida. O pão da alma. Está ouvindo, igreja? Talvez você está aí com a sua geladeira abarrotada, o seu lixo. Ele recebe coisas que poderiam saciar a fome de alguém. Na nossa igreja nós temos um ministério. E todos os dias eu dou uma sacolinha para cada pessoa. E eu digo às pessoas: leve essa sacolinha e traga no mínimo 1 quilo de alimento. Porque eu atendo todos os dias pais de família que não têm o que dar de comer para os seus filhos. Nós temos crianças na nossa igreja em Luiz Eduardo Magalhães, mais de 150 crianças todo sábado, que eles tomam uma refeição por dia só na sua casa, e quando tomam, você vê os olhinhos daquelas crianças brilhando quando estão na fila da sopa, na fila do almoço, na fila da alimentação. Está ouvindo? Eu não estou falando com vocês o que eu vi na reportagem, eu não estou falando com vocês o que eu li no livro, mas eu sei o que é não ter nada para comer em casa. Você sabe o que é isso? E nós damos uma sacolinha de alimento todos os dias, uma sacolinha para as pessoas trazerem para a campanha do quilo. E eu digo às pessoas: se você não quiser trazer, coloque o lixo da sua casa nessa sacolinha e coloca lá no passeio. Mas eu desafio as pessoas a serem solidárias com aqueles que estão passando fome, porque eu sei o que é isso. Agora olhe para mim. A minha mãe pegou o livrinho, ela não sabia o que era. Ninguém nunca tinha batido na nossa porta para falar de Jesus para nós. Está ouvindo? E ela pegou o livrinho ali no leito de morte, a sombra da morte já estava sobre ela. Ela abriu e começou a ler. Eu não sei onde ela leu, eu não sei que página ela abriu, mas uma coisa eu sei: Jesus Cristo entrou naquele porão. O poder de Deus entrou naquele porão e tocou a minha mãe. Ela se levantou da cama, daquele leito de enfermidade, ela movia as suas pernas, e ela chorava, e ela dizia: eu estou curado, me curou. Ela dizia: eu estou curado, ele me curou. Jesus me curou, ele me curou, eu estou curada.